O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e integrante do Supremo, decidiu nesta quinta-feira liberar as redes sociais de alguns parlamentares que estavam sem acesso aos próprios perfis. De Brasília, Yasmin Costa. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O parlamentar solicitou ao magistrado a reconsideração da ordem de bloqueio das redes sociais de congressistas, dada a relevância dessa forma de comunicação para o exercício pleno das atribuições do mandato parlamentar. Com a decisão de Moraes, retornam às redes sociais os deputados Major Vitor Hugo, do PL de Goiás, e Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, além dos deputados eleitos Gustavo Gayer, do PL de Goiás, e Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Moraes fixou uma multa de R$20 mil caso os parlamentares voltem a publicar mensagens com o mesmo conteúdo. Essas contas foram bloqueadas no início de novembro, depois que os deputados compartilharam uma transmissão feita por um influenciador digital argentino questionando o sistema eleitoral brasileiro. Em uma outra decisão, Moraes também reestabeleceu o acesso às redes sociais de outros 2 deputados, Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, e Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Para os 2 parlamentares, Moraes fixou uma multa diária de R$10 mil caso novas publicações com informações falsas sobre o processo eleitoral ocorram. O presidente do TSE, entretanto, rejeitou a reativação dos perfis da deputada Carla Zambelli. O magistrado defendeu que Zambelli publicou reiteradas mensagens com ataques à justiça eleitoral e às instituições democráticas. Outros parlamentares seguem com as contas em redes sociais bloqueadas, como Daniel Silveira e Ottoni de Paula. Bom, o nosso giro já com os nossos comentaristas nesta sexta-feira, Amanda Klein aqui, deputado Coronel Tadeu também. Deputado, começo pelo senhor. Alguns foram liberados, outros não. O que isso significa? Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Amanda. Bom dia, Lívia. Bom dia para todos. Eu acredito que o Alexandre de Moraes, a pedido da Câmara dos Deputados, ele deve ir liberando aos poucos, né? Existem mais pessoas cerceadas e eu acredito que isso vai ter um fim. Parece que a temperatura dessa panela toda, Tiago, está baixando. Tudo isso por conta daquelas notícias sobre eleições, que pessoas que contestaram o resultado das eleições, né? E eu sempre vou manter a minha posição. É permitido você contestar. E isso, inclusive, está na lei. O próprio PL utilizou de um recurso legal dentro do Tribunal Superior Eleitoral, contestou, teve o seu pedido negado, também o que é legítimo, faz parte do jogo da justiça, mas querer impedir de intestar, eu acho meio duro, meio fora do contexto legal. Mas foi essa decisão que ele tomou e agora parece que as coisas, à base de bastante conversa, estão sendo revertidas. Parece que esse exagero está sendo entendido de uma outra forma e agora esses deputados, são 10 no total, alguns que foram eleitos agora, outros que estão em mandato, que eu consideraria até mais grave, até porque a gente tem um entendimento pacificado na Câmara dos Deputados que as redes sociais é praticamente uma extensão do mandato do parlamentar, que é quando ele usa a sua palavra para falar com todo o seu público, com o seu eleitorado. Então existe isso já pacificado com muitos deputados, com muitos partidos, que houve realmente um exagero. E existe uma interlocução que é feita com o Supremo Tribunal Federal. A própria Câmara entrou com um pedido oficial para que essas redes foram liberadas e agora parece que nós estamos caminhando para uma solução final desse caso. Amanda Klein, bom dia para você. Concorda com o Coronel Tadeu? Estamos caminhando então para um distensionamento das relações entre Congresso e o TSE e o Poder Judiciário. Justamente essa foi a alegação do ministro Alexandre de Moraes, né? Atendendo a um pedido da Câmara dos Deputados por meio do presidente Arthur Lira para que houvesse esse recuo, que ele iniciou essa liberação de redes sociais de alguns parlamentares. Estamos caminhando para essa boa relação entre esses poderes?
Lívia, eu concordo sim, acho que caminhamos para um distensionamento. Primeiro, bom dia a você, ao Thiago, ao Coronel Tadeu. Olha, aquela imagem estava tão bonita, eu queria chamar a atenção para quem nos acompanha por vídeo. Estamos já na paleta das cores da seleção brasileira, amarelo. Acho que o deputado está de um azul claro, meio acinzentado. A Lívia de ver, Thiago, só você que não está vestido com as cores da seleção. Mas está bonita essa imagem no escuro, vídeo. Vamos lá, ganhar da Croácia. Meu palpite é 2-1. Já ninguém perguntou, mas já estou falando. Bom dia a todos. Concordo com o deputado, acho que caminharemos para um distensionamento dessa relação entre Supremo e Congresso, e o Executivo, né, entre os poderes. Foi um pedido do próprio presidente da Câmara, num sinal de boa vontade, justamente para manter essas boas relações. Alexandre de Moraes acatou, primeiro em relação a alguns deputados, acho que ele caminha para atender esse pedido em relação a outros deputados, talvez no caso da Carla Zambelli, justamente por aquela cena anterior ao segundo turno, em que ela corre armada pela região ali dos Jardins, perto da Avenida Paulista, em São Paulo. Talvez isso demore um pouco mais, né? Acaba sendo reincidente, mas eu acho que o deputado toca num ponto importante, que o fato de que as redes sociais, e foi o mesmo argumento usado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, são uma extensão do mandato. É a maneira como o deputado consegue propagar suas ideias, seus valores, defender seus ideais, defender seus projetos. É uma parte central, fulcral do mandato e uma parte central da comunicação de qualquer um. Por um lado, veja como é tênue a linha que separa. Por um lado, você tem a liberdade de expressão, ainda mais no caso dos parlamentares, que é protegida pela imunidade parlamentar prevista em lei, e por outro lado, você tem, por parte de alguns, não concordo, não acho que sejam de todos, principalmente não de todos os parlamentares cerceados, um ataque coordenado à democracia e às instituições democráticas, à legitimidade, à lisura do pleito eleitoral. E isso adquire uma amplitude, um holofote, uma vitrine imensa, principalmente de alguns parlamentares em particular, que têm milhões de seguidores. Isso vai reverberando. Parece que foi esse mal que o Alexandre de Moraes quis cortar pela raiz. Qual outra parte que é preciso considerar? Estamos chegando ao final desse período eleitoral. Com a diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva, na próxima segunda-feira, dia 12, encerra-se esse período eleitoral. Essa fase é concluída, ele é diplomado e caminha para a posse no dia 1º de janeiro. Mas até aí, o ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, precisou tomar decisões duras, drásticas, para impedir que ações antidemocráticas, e elas existiram e existem, porque ainda há centenas de manifestantes postados na frente de quartéis generais, pessoas que tentaram impedir ou parcialmente impedir, bloquear vias, caminhoneiros, ainda há empresários, até um prefeito afastado outro dia, que conclamava os seus correligionários, seus apoiadores do presidente Bolsonaro, a invadirem espaços, a impedirem posse, a pegarem armas. Isso tudo é muito grave, isso tudo não pode ser subestimado. Haja visto o que aconteceu na Alemanha há poucos dias, anteontem, 25 pessoas presas porque tramavam um golpe, pessoas ligadas a movimentos de extrema-direita, neonazistas, supremacistas, que planejavam um golpe para depor o governo da Alemanha. Isso na Alemanha, um dos partidos mais democráticos e mais desenvolvidos no mundo. É preciso ficar atento.